Salve, meus queridos, Ramon Cunha aqui e hoje vou trazer para vocês o roadmap da BuySwap. O ponto alto do roadmap para mim é a implementação da liquidez concentrada. Se você não sabe o que é isso, você tá deixando de ganhar uma grana, você tá deixando grana na mesa, tá? Eu já venho falando disso aqui tem um bom tempo, venho ensinando vocês a utilizar o Uniswap V3 e quando outros protocolos abrem uma liquidez concentrada, pode ser uma oportunidade de fazer muito dinheiro se você já souber como funciona. Para quem não conhece, a BuySwap é uma exchange descentralizada da rede BSC. Espero que no futuro ela seja multi-chain, né? Então dê para conectar em várias redes diferentes. Não vi aqui no roadmap de 2023 eles abrindo o mercado para outras redes, mas eles estão sempre inovando e eu acredito que mais para frente eles vão fazer isso. Outro ponto que eu curti bastante do roadmap que eu vou mostrar para vocês é a busca deles por algo mais DAO. Por perguntar aos holders da BuySwap, né, do BSW, que rumo eles querem tomar, fazer votações para ajudar a decidir coisas importantes. Estou aqui com o roadmap aberto, vou deixar esse link na descrição para que você possa ler e ver por você mesmo os detalhes, porque aqui eu vou fazer um resumo, né? Não vou ler cada palavra aqui, relaxa que não vai ser um vídeo chato para você assistir. Tem muita informação interessante e se você quer entender mais do mercado de criptomoedas, entender mais como funciona, é muito importante você assistir o vídeo até o final, porque no meio aqui, quando eu estiver explicando, eu vou explicar um monte de termos, explicar um monte de conceitos que com certeza vai te agregar. Então é aquilo que eu falo, se você já conhece aí o trampo aqui do canal, meus vídeos, já deixa o like. Se você não conhece, não precisa deixar o like. Pode deixar quando tiver alguma informação que agregue para você. Então, só para ficar claro, eles listaram aqui, né? Usei um Google Tradutorzão, né? Eles listaram, dividiram em 4 trimestres, tá? E vamos acompanhar o que vai ser no primeiro trimestre, né? E assim sucessivamente. Então, aqui eles falam sobre os pilares fundamentais, que é um desenvolvimento constante, a melhorar a experiência dos recursos existentes, né? E a expansão do ecossistema BuySwap. Então eles querem expandir e melhorar como as pessoas utilizam a plataforma e continuar se desenvolvendo. Isso é muito interessante. Primeiro ponto, negociação perpétua Apollo X. Primeiro, o que é essa tal de negociação perpétua? Nada mais é que mercados futuros, tá? Então temos poucos projetos, a gente tem bastante exchange descentralizada que você consegue entrar e fazer swap, né, a troca de tokens. Mas a gente tem poucos projetos de exchanges descentralizadas que você pode negociar o mercado futuro, trabalhar com a alavancagem 2x, 5x, 10x, 50x. Então, a quanto você pode trabalhar de alavancagem vai depender da liquidez da plataforma. A BuySwap então fez essa parceria com a Apollo X e vai implementar os mercados futuros que eles já possuem dentro da BuySwap. Novos instrumentos de lock e burn para o BSW. Uma das coisas que as exchanges descentralizadas sofrem bastante é com o seu token. Eles têm que procurar criar, né, alternativas de uso, de utilização para o seu ecossistema para dar valor para o seu token, porque as suas pools de liquidez acabam pagando no token da plataforma e para as pessoas não simplesmente despejarem e venderem o token, eles têm que inventar coisas para poder esse token ser utilizado. Ali eles estão falando que estão criando novas formas para você fazer o staking, né, que é a parte de locar o token e não vender, para não aumentar a pressão vendedora, e também estão pensando em mudanças que vão ser votadas pelos holders de BSW. Isso é muito interessante porque eles estão pedindo ajuda à comunidade para decidir os rumos que vão tomar. Essa função multilingüe aqui não tem muito o que explicar, é basicamente adicionar mais idiomas, né, a plataforma e não só o inglês. Agora que vem a parte interessante e presta atenção, tá? Segundo trimestre, né? Novo protocolo AMM. AMM basicamente é o Market Maker automatizado, tá? Que já funciona em todas as exchanges descentralizadas. Até aí nada de novo. Que é basicamente você ser um market maker, né? Entrar na exchange descentralizada, adicionar dinheiro numa pool de liquidez para prover liquidez para o mercado, para quando as pessoas fizerem swap, que é a troca de tokens, você ser recompensado com parte das taxas que foram cobradas para essa pessoa que foi fazer a troca de tokens. Até aí tudo normal.
Só que o que funciona, né, em todas as exchanges descentralizadas é o que a gente está chamando de versão 2, que é você prover liquidez de um valor zero ao infinito. Isso faz com que você receba menos taxas do que a liquidez concentrada, o que atualmente funciona na Uniswap V3. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai poder definir qual o valor que você quer prover liquidez. Então, por você escolher uma faixa de prover liquidez, uma faixa concentrada, você obtém mais ganhos, porque vai ter pessoas provendo liquidez em outras faixas de preço, seja maior, menor, dentro ou fora do range. Então, se você faz suas pools de liquidez dentro do range, consegue gerenciar aí o seu impermanente loss, você consegue APRs altíssimos. Agora que você entendeu, eu vou dar uma lida aqui, tá? No que eles falaram que vai ser o impacto dentro da plataforma. Então, eles falam de maior rentabilidade para os provedores de liquidez, de taxas de negociação, já expliquei, né, o porquê vai ter essa rentabilidade maior, levará aumento no volume de negociação na plataforma, correto também. Capacidade de reduzir perdas impermanentes, concentrando a liquidez em uma determinada faixa de preço que melhorará as condições para os provedores de liquidez. Então essa parte de reduzir perdas impermanentes, eu não sou totalmente a favor, porque eu acho que a liquidez concentrada pode te causar uma perda impermanente muito maior, tá? Já fiz vídeo explicando sobre isso. Enquanto numa V2 você continua provendo liquidez independente do valor, então numa queda muito brusca, você perde metade apenas da queda, vamos dizer assim, né, de desvalorização, se você ainda tiver com uma stablecoin, né? Eu estou usando o fato de uma stablecoin para comparar. Já na liquidez concentrada, quando sai da sua faixa, você tem um impermanente loss muito mais agressivo, tá? Então você consegue definir ali para poder sair e já aplicar alguma outra estratégia que você queira, né? Você não ficar preso ali a prover liquidez para um range muito grande. Mas se sair do seu range e você não fizer nada, você vai ter um permanente loss bem mais agressivo. Aqui está falando de criar condições para reduzir a emissão do token BSW e fortalecer o próprio token às custas do aumento do lucro para os provedores de liquidez das taxas de negociação. Não explicam direito como vai fazer isso, a gente também não sabe se as taxas vão ser pagas em BSW ou no par que a gente decidiu investir, né? Então, se você fez uma pool de Bitcoin e Ethereum na Uniswap V3, quando você recebe as taxas, você já recebe em Bitcoin e Ethereum. Aqui não sabemos como a gente vai receber as taxas. Se vai ser Bitcoin e Ethereum, vai ser parte Bitcoin e Ethereum, parte em BSW, ou se vai ser tudo em BSW e nem qual parte desse lucro vai ser utilizado para queimar, alguma coisa do tipo. Não temos essas informações claras ainda. E como último ponto, está falando que o aumento no volume de negociação afetará o orçamento para as direções de earn e burn. Então, eles estão falando aqui que a gente vai ter mais ganhos e mais queima da moeda, mas ainda não especificaram muito bem como que vai ser. Estamos falando sobre liquidez concentrada, vou fazer aquele jabazão, tá? Meu curso de criptomoedas, aqui você vai aprender aí como utilizar as criptomoedas, por que elas são importantes, porque elas podem valorizar exponencialmente. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua caminhada de criptomoedas, tá? O preço tá 597, mas em breve vai subir para 997. Já estou deixando vocês avisados aqui. E ainda não tem a parte de liquidez concentrada lá, tem a parte de DeFi. Eu vou fazer um curso específico para essa parte de liquidez concentrada. Vem para mim, câmera. Só que quem comprou o curso, esse curso que eu acabei de mostrar para vocês, é vitalício, tá? E os conteúdos que eu faço fora dele vão para ele, ok? Vou fazer mini cursos para atingir algumas áreas, então quando surgir plataformas novas, se o BSW lançar alguma coisa bem diferente, que vale a pena eu fazer um curso para poder explicar mais detalhadamente, eu vou fazer a parte, vou vender a parte. Só que quem tem esse curso aqui, comprou vitalício e vai ganhar o conteúdo que eu fizer mais pra frente sobre outros assuntos, tá? Então esse vai ser o mais completo que você pode ter. Se você quiser aula diretamente comigo, eu tenho mentoria, você pode contratar aí, fica por volta de 1h e 20 diretamente comigo. Tem o link aqui na descrição e, cara, eu só tô escutando feedback positivo, tanto do curso quanto da mentoria, pessoas falarem comigo que viu o vídeo de várias pessoas,
comprou o curso de outras pessoas aí famosas, conhecidas no mercado, que estão há mais tempo no mercado e que às vezes em um vídeo meu aberto do YouTube entendeu muito mais coisas do que no curso inteiro do cara, é sério. Então eu fico muito feliz com esse feedback e podem continuar me dando feedback, tá? Mesmo que negativo, para tentar melhorar e buscar uma qualidade sempre superior. Otimização das rotas. Sempre que você vai fazer um swap, o próprio sistema da exchange descentralizada acha uma rota para você poder fazer esse swap. E quando você vai com uma quantidade de dinheiro muito grande, para você ter menos prejuízo na troca de tokens, eles às vezes fazem uma rota para você usar uma pool de liquidez e fazem outra rota para você usar outra pool de liquidez a fim de diminuir suas perdas nesse swap. Então aqui ele basicamente está falando que vai deixar melhor essa automatização de rotas para quem for fazer um swap com um dinheiro muito alto tenha menos perdas. E é interessante falar que a BuySwap ela tem a menor taxa de trade da rede BSC e parte do trade que você ainda faz volta 50% da taxa cobrado em BSW como cashback. BuySwap Blog. Basicamente eles estão falando que vai ser um lugar ali educacional, né? Que nem aqui no canal, você também pode aprender coisas aqui no canal, né? Então, provavelmente eles vão fazer artigos explicando como funcionam as coisas, como fazer as coisas. É interessante para você que gosta de ler, né? Ficar por dentro de como faz as operações, como funciona o mercado, tá? E aqui ele coloca uma observação que após o segundo trimestre, eles vão revisar o roadmap dependendo das condições do mercado e da solicitação da comunidade. E que o terceiro e o quarto trimestre podem ser reajustados. Começando o terceiro trimestre, temos aqui atualização de votação. Isso que eu falei que é muito legal da iniciativa deles, de colocar, né, as ideias que eles têm para votação, para gente que tem o token BSW votar, né, escolher os rumos da plataforma e também de abrir para novas ideias. Eles estão falando aqui no texto que se você tiver uma boa ideia também, você pode enviar para eles, eles vão colocar para votação e as ideias que tiverem mais apoio da comunidade pode entrar aqui no roadmap ou desse ano, né, ou do futuro, novas atualizações. Então isso é muito bacana. BuySwap Liquid Widget. Para quem já teve site aí, já sacou, hein? Basicamente eles vão criar, né, um código para você colocar o swap da BuySwap em qualquer site. Então, se você tiver um site e quiser colocar ali na lateral do seu site, por exemplo, ou botar dentro do seu site uma página direto para BuySwap para poder fazer o swap, vai ser disponível agora. Então, isso daqui pode entrar, né? Pode acabar sendo colocado em vários sites e divulgando mais a plataforma e mais pessoas fazendo trade por causa dessa iniciativa. Melhorias de UI e UX. Basicamente estão falando de melhorar a experiência do usuário. Parece bobeira, tá? Mas isso faz total diferença. Quando um usuário novo entra, tem que ser o mais fácil, mais prático de utilizar para poder manter a pessoa ali, né? Porque se ele entrar numa coisa que é muito complicado, ele vai acabar saindo. Então essa mudança é mais focada, né, nos novos usuários que estão começando agora, ou que começaram no DeFi agora, ou que estão vendo a BuySwap aí pela primeira vez. Essa parte aqui eu vou dar uma olhada com vocês, tá? Sem botar a câmera em mim, só para ficar mais fácil de explicar. Então aqui, no quarto trimestre, vai entrar ferramentas de orientadas ao usuário. Então, sistema de notificações, para notificar alguma coisa, um novo recurso, uma atualização, uma votação. Painel de usuário, então para você ter dados analíticos ali, seus ou dos ativos do BuySwap. Sistema de conquistas, né? Então, é tipo uma gamificação. Eu acho isso bem interessante, você ter aquelas conquistas ali. Conta pessoal, então um lugar que você vai poder ver mais dados pessoais, mais estatísticas, sem ter que usar um terceiro, né? Porque, por exemplo, você pode conectar a sua carteira. Agora volta a câmera para mim. Em alguns sites e ele mostrar o somatório das suas pools, as operações que você fez. E normalmente as exchanges descentralizadas não dão essas informações para o usuário, né? Então isso daqui vai ser bem interessante para você acompanhar o seu desenvolvimento dentro da plataforma. Considerações finais. Roadmap muito bom, tá? Como eu falei, senti falta aí deles conectarem multi-chain, né? Você poder
não só estar conectado dentro da BSC, mas da Polygon, da rede Ethereum, de outras redes. Eles têm uma parceria com a Binance, então não sei se essa parceria que inviabiliza eles a serem multi-chain, então talvez seja uma exclusividade por um tempo definido ou alguma coisa do tipo. A parte de colocar liquidez concentrada, pô, muito bom mesmo, isso pode até valorizar bastante o seu token aí, não sei como vai ser a parte de queima dos tokens deles, mas eles estão indo para um caminho interessante, eles estão sempre criando novidades, então eu acho que eles devem buscar algo interessante, algo legal para quem são os detentores. E se eles lançarem Real Yield para quem é detentor do token BSW, seria muito bom, muito foda, e seria uma forma de diminuir ainda mais a pressão vendedora, porque as pessoas colocariam o token em stake para poder ganhar essa recompensa do Real Yield. E além disso, poderia fazer o token BSW valorizar absurdamente, tá? Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse roadmap, se teve alguma informação interessante, me dá o feedback aí, poucas pessoas comentam, eu tô sempre respondendo os comentários aí, tentando tirar as dúvidas. Se você comentou alguma vez e eu não respondi, cara, comenta de novo que vou responder, passou batido, mas eu não vou deixar o seu segundo comentário passar batido não, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e lembra do acordo que a gente fez lá? Se você é novo aqui, não precisava curtir lá agora, mas se eu acrescentei alguma coisa, curte, se inscreve, agradeço de verdade a presença de vocês aqui. E eu vou deixar esse vídeo aqui agora que pode te interessar a aprender mais sobre esse mercado DeFi.